Bom dia. Variação de nuvens e pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes. É assim que fica o tempo hoje em Manaus, diz o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O clima-tempo fala que é de 80% a probabilidade de chover 25 milímetros, com temperatura máxima de 31 graus. Com poucas nuvens, o dia amanhece com 25 graus de temperatura e 94% de umidade no ar. É domingo, 14 de abril. Chegamos aos 104 dias do ano e faltam 261 para terminar 2019. Dia de Santo Hermenegildo. Também é o Dia Pan-Americano, Dia Mundial do Café, Dia do Patinador, Dia do Técnico em Serviços de Saúde e o Dia da Juventude. Celebrações de Ano Novo acontecem hoje em partes do Nordeste da Índia. Um fato marcante da história. Em 14 de abril de 1982, a Inglaterra enviou tropas às Malvinas e venceu a disputa contra a Argentina. A Inglaterra e a Argentina começaram uma guerra pelo domínio das Ilhas Malvinas, após o país latino-americano invadir o arquipélago, localizado ao sul do continente. Mas a rendição dos argentinos só veio a ocorrer no mês de junho. 6h37, o que é destaque nesta edição? Bolsonaro tem até amanhã para definir se salário mínimo ganha aumento real. Maior avião do mundo faz voo inaugural. Um mês depois do ciclone, africanos receberam só 20% do dinheiro necessário para ajuda humanitária. Mega Sena acumula e prêmio sobe para 52 milhões de reais. Lewis Hamilton vence na China o GP 1000 da Fórmula 1 e assume liderança do campeonato. A discografia traz hoje Sidney Magal. É o Jornal da Manhã especial de domingo, a maior e melhor revista do rádio, que começa agora. Às 6h38, vamos às primeiras notícias do Jornal da Manhã especial de domingo. Um dos principais pontos turísticos da capital, a Ponte Jornalista Felipe Dal, conhecida popularmente como Ponte sobre o Rio Negro, está com iluminação no tom de verde desde sexta-feira, em alusão aos 371 anos do Exército Brasileiro, celebrando no dia 19 de abril. A iluminação faz parte da programação comemorativa em importantes monumentos históricos da capital amazonense, reconhecidos no Brasil e no mundo. Mais uma ação integrada entre governo do estado, através da Secretaria de Estado de Assistência Social, Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania e o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a Acnur, foi colocada em prática nesse sábado a busca por espaço para os índios venezuelanos da etnia Waraô. 14 integrantes dessas instituições visitaram 3 locais. O primeiro local visitado foi a sede do Instituto Novo Mundo, no quilômetro 53 da estrada AM10 Manaus-Itacoatiara. O segundo, uma quadra de uma escola de samba no conjunto Nova Cidade. E o último da programação foi um depósito que funciona na Avenida Torquato Tapajós, na zona Centro-Sul. Atualmente, 448 indígenas dessa etnia estão acolhidos nos abrigos dos bairros Alfredo Nascimento e da Praça 14 de Janeiro. A proposta que está sendo construída aponta para que um só local possa abrigá-los e diminuir custos, além de concentrar esforços para oferecer um local que esteja próximo ao modo de vida deles. Nessa segunda-feira, às 8h da manhã, a distribuidora Amazonas apresenta a nova empresa de distribuição de energia do estado do Amazonas. A nova diretoria vai informar em coletiva de imprensa detalhes sobre os novos desafios e propostas de distribuição de energia elétrica aos 62 municípios do Amazonas. A normalidade está restabelecida na Fórmula 1. Lewis Hamilton venceu neste domingo o GP 1000 da Fórmula 1 na China e assumiu pela primeira vez a liderança do campeonato em 2019. Com uma largada perfeita, o inglês passou a pole position
a Valtteri Bottas e controlou a corrida desde as primeiras voltas. Agora Hamilton soma 68 pontos contra 61 do agora vice-líder Valtteri Bottas. Sebastian Vettel completou o pódio da terceira posição, seguido por Max Verstappen e Charles Leclerc. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou neste sábado em Washington, nos Estados Unidos, que ainda não conversou com o presidente Jair Bolsonaro sobre a decisão de suspender a alta do diesel pela Petrobras nas refinarias, mas disse concordar com as preocupações provocadas pelo recuo. É evidente que aparentemente já houve um efeito ruim, afirmou o ministro após participar de reuniões com autoridades do Fundo Monetário Internacional. Ao ser questionado pelos jornalistas sobre as razões e impactos da interferência do governo na política de preços da estatal, Guedes disse que prefere se informar melhor quando voltar ao Brasil, mas citou os caminhoneiros ao dizer que o presidente se preocupa com efeitos políticos do reajuste do diesel. Os caminhoneiros ameaçam fazer uma nova greve. A deputada estadual Janaína Pascoal, PSL de São Paulo, pediu ontem em sua conta no Twitter a demissão do ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antônio. O pedido ocorre após a deputada federal Alê Silva, do PSL mineiro, ter solicitado proteção policial, alegando ter recebido ameaças do ministro, segundo reportagem do jornal Folha de São Paulo. A ameaça de morte à deputada Alê Silva teria ocorrido em uma reunião do ministro com correligionários em março lá em Belo Horizonte. A parlamentar prestou depoimento espontâneo na última quarta-feira à Polícia Federal, relatando o esquema de candidaturas de laranjas no PSL, comandado por Álvaro Antônio. Ela deve prestar depoimento nas próximas semanas. O maior avião do mundo decolou pela primeira vez em voos de teste na Califórnia neste sábado, informou a empresa norte-americana Starlines. A aeronave, com 2 fuselagens e 6 motores Boeing 747, sobrevoou o deserto de Mojave em sua viagem inaugural. Seu design permitirá transportar ao espaço e soltar foguete, que por sua vez ativará satélites. Dessa forma, a nova aeronave forneceria uma forma mais flexível para essa finalidade do que os foguetes de decolagem vertical, já que precisa apenas de uma pista longa para decolar. A aeronave, cuja fabricação estava nas mãos da empresa de engenharia Scaled Composites, é tão grande que a distância entre as extremidades de suas asas é de 117 metros, ou seja, mais do que um campo de futebol, aproximadamente 1,5 vezes maior que a de um Airbus A380, que tem menos de 80 metros. O governo tem até amanhã para enviar ao Congresso o projeto de lei de diretrizes orçamentárias com a nova regra de cálculo do salário mínimo, que passará a vigorar a partir do ano que vem. Fontes ouvidas pela UOL disseram que a PLDO pode ter enviada sem a previsão de reajuste real do salário mínimo. Pela proposta da equipe econômica, o piso salarial deve ser corrigido apenas pela inflação e o indicador usado será o INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários das Nações Unidas na Colômbia denunciou ontem que 589 pessoas de 4 comunidades indígenas e camponesas do município de Tierra Alta se deslocaram como consequência de enfrentamentos entre o exército e grupos armados ilegais. Um mês depois de serem afetados pelo ciclone Idai, Moçambique e Zimbábue descobrem que o dinheiro para o resgate humanitário de milhões de pessoas tarda em chegar. Dados obtidos revelam que em um mês o plano da ONU para financiar a ajuda humanitária sofre com uma falha importante de recursos. Apenas no caso de Moçambique, a ONU havia calculado que precisaria de 282 milhões de dólares. Um mês depois recebeu apenas 24% desse valor. O buraco soma, portanto, 213 milhões de dólares. No Zimbábue, o apelo ao financiamento chegava a 54 milhões de dólares, mas apenas 5 milhões foram doados até agora. No total, os países estimam que 946 pessoas morreram por conta do ciclone. Mais de 2 milhões de pessoas, 1,85 milhão delas em Moçambique, foram afetadas pelo ciclone Idai. A polarização política no Brasil atingiu um nível elevado de intolerância que supera a média internacional de 27 países observados em uma pesquisa do Instituto Ipsos.
Tema perceptível no cotidiano do brasileiro nos últimos anos, o radicalismo envolve as discussões político-partidárias e foi o impacto medido na pesquisa. O levantamento mostrou que os entrevistados no Brasil estão menos propensos a aceitar as diferenças. Segundo o Instituto, 32% dos brasileiros acreditam que não vale a pena tentar conversar com pessoas que tenham visões políticas diferentes das suas. O índice nacional nessa questão é maior do que quase todos os países pesquisados, que ficou na média em 24%, atrás apenas de Índia, 35%, e África do Sul, 33%. Na prática, o nível de intolerância nas discussões políticas afeta as diversas relações pessoais, sejam as familiares, as profissionais e as interações nas redes sociais. 6h47 em Manaus. Se você jogou na Mega Sena, saiba que o prêmio está acumulado e a previsão para o próximo concurso é de 52 milhões de reais. Os números sorteados ontem à noite no concurso 2142 foram estes: 07, 40, 44, 50, 52 e 57. Repetindo: 07, 40, 44, 50, 52 e 57. Aqui na TV 65 apostadores, cada um vai receber R$55.484,51, enquanto a quadra vai pagar para 5.028 apostas R$1.024,68. Agora 6h48 em Manaus. É hora de humor. Vamos se descontrair. Piada de Seu Lunga. Pense no velho ignorante, Seu Lunga, Juazeiro do Norte. Às vezes as coisas atribuem ao Seu Lunga. Nem é tudo que ele faz, não, mas dizem que ele faz, não sei. Seu Lunga foi com tempo de jovem, 18 anos, foi servir a marinha. Chegou na marinha, o cara disse: o senhor sabe nadar? Não sei não. Mas o senhor sabe nadar para quem servir a marinha? Olha, é? Quer dizer que se fosse servir não tem que saber voar, é? Não tem na vida, não. Seu Lunga chegou na porteira da casa dele, parou, desceu do carro, foi abrir a porteira e esqueceu a chave. Esqueci a chave dessa droga. Esqueci a chave, droga. Aí foi voltando a pé pra buscar a chave. Seu Lunga, você não vai voltar de carro não, vai a pé. Que esqueceu a chave foi eu, não foi o carro. O velho tão ignorante, ele falou: pense, ignorante. Ele levou uma queda, o cara chegou: Seu Lunga, levou uma queda. Você quer um copo com água? Não, ele levou uma queda, não comi doce. Pense no velho ignorante. O cara encontrou o gol e disse: Seu Lunga, pra onde o senhor anda? Pelo chão, não aprendi a voar ainda. Ele tava na casa dele, sentado no pé, naquela cadeira. Tinha um cachorro, tava ao lado, deitado ao lado. O cara foi entrando, olhou pra ele assim: Seu Lunga, seu cachorro morde? Disse: morde não. O cara foi entrando, o cachorro, mordeu. O cara disse: ai, Seu Lunga, você falou que seu cachorro não morde? Disse: o meu, isso aí não é meu. Seu Lunga chegou no bar, pensa o velho ignorante, ele disse: bota pra mim uma cerveja e o disco Luiz Gonzaga pra me ouvir. Eu não posso colocar o disco pro senhor ouvir. Por quê? Porque meu sogro morreu ontem. E ele levou o disco, foi? Volte aí, rapaz. Eu também não posso vender a cerveja porque tá sem energia. Eu quero a cerveja, não é choque não. Seu Lucas veio andando no meio da rua com um chapéu de massa que ele tem preto, bonito. Ele vinha coçando a cabeça por cima do chapéu. Seu Lunga, coçando a cabeça por cima do chapéu, seu Lunga. Você não tinha um chapéu não pra coçar a cabeça? Não. Pra você coçar a bunda, você tira as calças? Seu Lunga mora em Juazeiro do Norte. De Juazeiro a Fortaleza são mais de 500 quilômetros. Ele pegou um ônibus de Juazeiro a Fortaleza, sentou, o lado que ele tava, do lado dele tava vazio, a cadeira tava vazia. Chegou um cara, olhou pra ele assim, disse: tem alguém sentado aqui? Ele: rapaz, se tiver eu tô certo. O cara perguntou assim: qual é o lado do sol, hein? O lado de fora. Vixe, é Seu Lunga. Uma viagem, né, Seu Lunga? É, rapaz. Vou lá pra Fortaleza. Ah, o senhor não vai pra, o senhor vai a Fortaleza, não é pra, é a, o senhor não mora lá? Tá certo. Na volta o senhor nunca pegou o mesmo ônibus, o cara saiu do meu lado, e aí? É, eu vou a Juazeiro, aí não é a, aí é para Juazeiro, o senhor mora lá? Vixe, agora eu tô com dúvida. Por quê? Eu não sei se mande você a ou pra
Agora 6h51 em Manaus. Buscas por sobreviventes em prédios que desabaram no Rio de Janeiro entram hoje no terceiro dia. 9 pessoas morreram e 15 seguem desaparecidas na Muzema. A cidade deve ter chuva forte ainda no dia de hoje. Aqui em Manaus, como já dissemos aqui na abertura do Jornal da Manhã, a previsão da meteorologia através do clima-tempo é de 25 milímetros de precipitação pluviométrica, também conhecida como chuva, com temperatura máxima de 31 graus. O dia amanhece claro e a temperatura é de 25 graus no momento, aqui no sítio histórico da cidade, nos estúdios da Rádio Difusora, no 19º andar do Palácio do Comércio. Esse edifício encravado aqui em nossa principal artéria, a Avenida Eduardo Ribeiro. Falando em Eduardo Ribeiro, já está em pleno funcionamento neste instante a Feira do Artesanato, onde as pessoas compram pouco artesanato e tomam muito café regional. É isso, Hernandes Sampaio? E Hernandes Sampaio está aqui à nossa esquerda, já perfeitamente recuperado, e ainda há pouco saiu da operação de áudio durante toda a madrugada, terminando a sua jornada agora, o Jean Santos. Vamos interagir com os nossos ouvintes. Bom dia para Jerusa Santos, que está acompanhando o Jornal Especial de domingo. Jerusa eu conheço há pouco tempo, desde 12 anos de idade. Faz tempo, mais de 100 anos. Doutor Nicolau de Bore, bom dia para ti. Doutor Raimundo Silva, recebi agorinha aqui o teu recado aqui, muito obrigado. A dona Metista, que estão acompanhando o Jornal Especial de domingo. O doutor Manuel Barros, seu Chiquinho Cameli, lá do Estaleiro Juruá. O Luiz Costa, bom dia Luiz Costa para você, dona Terezinha, Ricardo, dona Jussara, aqui na rua 24 de maio, no sítio histórico da cidade. O Antônio Costa, bom dia para ele. Deixa eu ver quem mais, dona Terezinha do Cartório, dona Conceição Paiva, dona Flora, o Edson Loureiro Gonçalves, a professora Fátima Farias, lá na rua Apolinã, dona Nair e Renê, lá no bairro do Alvorada. Doutora Andréa, que está em Brasília acompanhando o jornal, bom dia para ela. Doutora Adriana também aqui no Parque das Laranjeiras, a Débora, a Andresa, o pequeno Guilherme, a Maria Eduarda, a Gabriel, a todos um bom dia. Francisco, Joana, Jovanca e Antônio lá em Curitiba, no Paraná. Jander, Suelen e o pequeno Benjamin lá em Itacoatiara. Valdino Castro, que está na Urucará FM. Joaquim Chagas, que está acompanhando também o Jornal da Manhã, lá em Maués, na Rádio Guaranópolis. José Alberto Zegdeg, Dona Gui, a pequena Cristina, que estão em Manacapuru. Paulo Tasso, homem da madrugada. Adriana e Dona Jocelina Prijo, bom dia, Dona Jocelina, para a senhora. E que está acompanhando o Jornal Especial de domingo, e todos os dias ela acompanha o Jornal da Manhã. Deixa eu ver quem mais, a Iracema, que está no Paraíso d'Ângelo, grande paraíso, lá em Manacapuru, o seu Antônio, que mora também em Manacapuru, deixa eu ver aqui, o Julinho, seu Fernando e a Tatiane. Júlio, seu Fernando, homem forte do Bradesco, Júlio, também é do Bradesco, a Tatiane, que é gerente Prime do Bradesco Boulevard. Janete Amorim, lá em São José do Mipibu, no Rio Grande do Norte, no Recanto Sossego da Miss, está acompanhando o jornal. Um beijo para ela também, que está acompanhando o jornal desde cedo. E no começo o Mano não estava aqui no ar, mas agora já está tranquilo, e todo mundo está assistindo e ouvindo o Jornal da Manhã nos mais diferentes pontos de Manaus e também fora do estado. Essa semana eu me deparei com uma informação: Daniel Williams, de 103 anos, e Will, de 100, comemoraram 82 anos de casamento neste mês. Meu Deus do céu. Tanto tempo juntos renderam aos dois o título de casal mais longevo da Carolina do Norte, lá nos Estados Unidos. Em entrevista à rede americana NBC, os dois disseram que não há segredo nenhum para a longevidade. Daniel e Will têm uma filha e uma neta. Eles afirmam que tudo o que têm é amor um pelo outro e por Deus. Essa história é antiga. Religiosos,
Ambos frequentam os cultos todo domingo em uma igreja batista na cidade de Charlotte. Centenários, ambos viveram páginas importantes da história dos Estados Unidos. Na juventude, Daniel lutou na Segunda Guerra Mundial. Depois se tornou operador de elevadores. Will se formou auxiliar de enfermagem, segundo em entrevista ao site Allstate. Negros, eles viveram o período em que as leis Jim Crow estavam em vigor nos Estados Unidos, um conjunto de normas que estabeleciam a segregação racial, canceladas apenas em 1965. Décadas depois, assistiram à chegada de Barack Obama à presidência norte-americana, o primeiro negro a assumir o cargo. O Daniel tem 103 anos, repito, e a dona Will 100 anos. E comemoraram 82 anos de casamento. 6h58 em Manaus. Vamos aqui às redes sociais para algumas informações. Um ouvinte dá conta aqui de que um carro Toyota Etios capotou ainda há pouco lá na Humberto Calderaro. E outro diz que há um clima de insegurança no Vieira Alves. Ainda há pouco aconteceu um assalto bem em frente ao Empório Rodrigues. Coisas da cidade, grande. Valdemir está acompanhando o jornal no Nova Vitória. E deixa eu ver quem mais. A Jailson está também lá em Limeira, São Paulo. O Antônio e Miranda estão no Tancredo Neves, ouvindo e assistindo o Jornal da Manhã especial de domingo. Vamos falar um pouco de saúde? Os médicos andam preocupados e é bom você também ficar atento. O aumento dos casos de miopia já alcançou o patamar de epidemia em alguns países, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. A entidade prevê que em 2020, cerca de 35% da população mundial esteja sofrendo com o problema e em 2050 o número possa alcançar 52%. No sudeste da Ásia, estima-se que 90% dos jovens sejam míopes. Essa alteração refracional que prejudica a visão de longe era vista até pouco tempo como um problema de causa exclusivamente hereditária, ou seja, não havia muito o que fazer para combatê-lo. Mas hoje a comunidade científica já pode afirmar que nosso estilo de vida também contribui e muito para espalhar esse mal. A miopia, conforme explica o oftalmologista Guilherme Diel, do Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre, está relacionada a um aumento no tamanho do órgão. É um erro refracional que ocorre quando o olho cresce demais. A refração não ocorre em cima da retina, como deveria ser, mas antes dela, deixando a visão de longe embaçada. É um problema que surge ainda na infância ou na adolescência, afirma. Além de ter a visão borrada para objetos distantes, ser míope aumenta o risco de problemas como descolamento da retina e degeneração macular, que pode levar à cegueira. As causas do aumento de casos de miopia geram muitas dúvidas entre os cientistas, mas já se sabe que há uma relação direta com o fato de as crianças passarem menos tempo em ambientes abertos. Nossas crianças vivem fechadas, brincam um pouco do lado de fora, além disso, ficam cada vez mais tempo com os olhos voltados para telas de smartphones, tablets ou televisão, alerta o oftalmologista Tânia Schaeffer, da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Permanecer muitas horas em ambientes fechados é prejudicial, não somente pela falta de estímulo à visão de longe, mas também pela ausência de luz solar. Se ela auxilia a produção de dopamina, hormônio que ajuda a controlar o crescimento do olho. Agora 7h02 em Manaus.
7h02 em Manaus. Vamos agora relembrar os antigos reclames do rádio, hoje chamado de comerciais. Vamos a eles, antigos reclames. A gente pensa que ao romper do dia o galo canta pra saudar o sol. Mas quando canta o galo diz somente: se eu tivesse dente só usava Eucalol. Pela manhã, à noite e após as refeições, use creme dental Eucalol para remover o amarelo dos dentes. Creme dental Eucalol. Difusora. Eu viajei todo o Brasil, fui de Gordini como gostei, subindo serras, rodando sempre, muitos cruzeiros ainda economizei. Gordini não bebe, eu nunca vi, a gasolina dura muito mais. Se você pensa em economizar, só o Gordini pode lhe ajudar. Isto é Gordini, melhor não há, isto é Gordini. Honda Bis Mais, com tudo ela combina, só não combina com posto de gasolina. Honda Bis Mais, com tudo ela combina, só não combina com posto de gasolina. Combina com jeans, bermuda e camiseta, bota regata e saia preta. E com fashion, com tudo ela combina, só não combina com posto de gasolina. Honda Bis Mais, com tudo ela combina, só não combina com posto de gasolina. Nova Honda C100 Bis Mais, combina com a moda, só não combina com posto de gasolina. Honda Bis Mais. Agora 7h04 em Manaus. Bom dia aos taxistas da cidade que acompanham a Rádio Difusora e o Jornal Especial de domingo e toda a programação da Rádio Difusora, em especial aos taxistas estacionados aqui em frente ao Palácio do Comércio, próximo à Feira do Artesanato. Bom dia para os nossos ouvintes. Lá é o Aldemir do Nova Vitória e o pessoal de Limeira que está acompanhando o jornal também lá no Rio de Janeiro. Deixa eu ver quem mais aqui. Lauriette Valente e a Jéssica que estão acompanhando o Jornal da Manhã. A todos os nossos agradecimentos pela audiência. Agora é hora de aniversário. Vamos falar dos aniversariantes de hoje, vamos homenageá-los. E você que não contactou aqui com a Rádio Difusora, sinta-se abraçado e homenageado por nós. O Amarildo Bacurau Pascoal, também conhecido como Pai da Preguiça, aniversariou esta semana, lá no bairro do Japim. O Enero, é isso? O Jean Santos, que está aniversariando hoje, Tainá e Eric Patrick, que também aniversariaram. Deixa eu ver quem mais, é o Antônio Cota, lá na Praça 14 de Janeiro, que está também aniversariando hoje, diz ele, completando 50 anos. Quando ele reajustar essa idade, o problema vai ser grande. A Laura, a neta do João Santana e da Lúcia, aniversariou também nessa semana que passou. Bom dia ao João Santana, a Lúcia e a Laura. Doutor Mário Amorim também aniversariou. Bom dia, doutor Mário Amorim, a dona Macrina, que estão acompanhando o jornal especial de domingo e acompanham todos os dias. Doutor Mário Amorim aniversariou, foi alvo de muitas homenagens. Doutor Mário Amorim, que já prestou grandes serviços ao Estado como secretário de Estado e inclusive de Educação. Doutor Mário Amorim, um grande abraço. Vida longa para o senhor, muita saúde e a nossa homenagem. O Micael Arraquian aniversariou também no último sábado. Ele que é empresário lá, proprietário do Mica Shop, na praça de alimentação do Eldorado. O Mica, um grande abraço para ele. Mica completou 45 anos e estive lá inclusive para abraçá-lo e conversar com a dona Arlete, meu querido amigo Gabriel Arraquian, que me receberam ali e para comemorar o aniversário do Mica. Claro que sobrinhos, netos estavam lá todos presentes. As filhas Soraya e a Michele também estiveram ali para abraçar o irmão. Ao Mica, um grande abraço também, parabéns pelo seu aniversário.
E com muita alegria registro o aniversário que acontece amanhã do Josué Filho. Josué Filho aniversaria amanhã, junto com a sua esposa, dona Cátia Souza. Josué Filho, vida longa para você, saúde. Nunca mais encontrei com o Josué. E o Josué aniversaria amanhã. Todo mundo sabe. E as pessoas perguntam aqui de vez em quando onde está o Josué. Nunca mais ouvimos o Josué. E para relembrar aqui, o Josué Filho, que vai aniversariar amanhã, alvo de muitas homenagens pela passagem do seu aniversário, juntamente com a doutora Cátia. Vamos relembrar aqui a abertura do programa do Josué Filho para matar saudades. Alô, amigo, ele chegou, o show já vai começar. Josué Filho é quem faz o musical pra você. Utilidades, variedades, o melhor pro seu lar. Pra quem precisa, ele tem sempre um bom conselho pra dar. Você pergunta, ele responde e sabe o que você quer. Ele é o show, é o exemplo de esperança e de fé. É tão alegre, descontraído, está no seu coração. Josué Filho é quem faz um grande show pra você. Show da manhã, Josué Filho. Show da manhã, Josué Filho. Show da manhã, Josué Filho. A nossa forma de homenagear o Josué Filho pelo seu aniversário que ocorre amanhã, juntamente com a sua esposa, a doutora Cátia. Coincidiu esse casal, Josué Filho, doutora Cátia aniversariando amanhã, a nossa forma de homenageá-lo e também matar a saudade dos ouvintes que de vez em quando aqui nos instam aqui. Onde está o Josué? E o Josué está dando uma trégua e naturalmente cuidando do seu trabalho como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Josué, um abraço para ti, vida longa e que Deus te proteja sempre. Às 7h10 em Manaus. Nós vamos agora falar sobre o Expresso do Oriente. Muita gente me perguntou aqui sobre o Expresso do Oriente. Paulo, você nunca falou no Expresso do Oriente? Eu acho até que já falei sobre isso, mas essa estrada de ferro tem 3.200 quilômetros. E vamos falar um pouco sobre o Expresso do Oriente, o Orient Express. Foi o serviço de trem de longa distância que no seu ápice ligava Paris a Constantinopla, hoje Istambul. Desde a sua inauguração em 1883 até hoje, a sua rota foi alterada muitas vezes, seja por logística ou por questões políticas. Foi considerado um dos trens mais luxuosos do mundo, com passageiros que incluíam desde burgueses milionários até membros da aristocracia europeia. A ideia de criar um serviço de passageiros que ligasse a Europa Ocidental ao Sudeste Asiático surgiu de George Nagelmakers, criador da francesa Companhia Internacional de Wangan. Esta companhia, criada em 1872, tinha sido a primeira da Europa a introduzir vagões dormitório e vagões restaurante nas composições. Uma ideia que já tinha sido colocada em prática nos Estados Unidos por George Pullman. Em 4 de outubro de 1883, a companhia inaugurou o então batizado Express do Oriente. Na época, o trem saía 2 vezes por semana da estação Gare d'Est em Paris e terminava na cidade de Giurgiu, na Romênia, passando por Estrasburgo, Munique, Viena, Budapeste e Bucareste. De Giurgiu, os passageiros eram transportados através do Danúbio para a cidade de Ross, na Bulgária. Daí havia outro trem que os levaria até Varna, onde poderiam tomar um ferry para Istambul. Em 1885, o Expresso do Oriente já contava com saídas diárias de Paris até Viena.
Em 1889, a linha finalmente completava até Istambul. Nessa época, o serviço diário de Paris passou a ir até Budapeste. 3 vezes por semana, o trem se estendia até Istambul, passando por Belgrado e Sófia. Ainda em Budapeste, 1 vez por semana, o serviço ia até Constanta, no Mar Negro, passando por Bucareste. Em 1891, foi oficialmente mudado para o Oriente Express. Já em 1914, o serviço do Expresso do Oriente foi interrompido. As operações voltaram ao normal em 1918. Em 1919, foi inaugurado o túnel de Simplon, ligando a Suíça à Itália, possibilitando uma rota alternativa para Istambul. Na década de 30, o Expresso do Oriente atingiu seu ponto máximo com 3 serviços atravessando toda a Europa. Mais uma vez, todos os serviços foram interrompidos durante a Segunda Guerra Mundial. Durante esse período, a companhia alemã Miltropa tentou implementar o seu próprio Expresso do Oriente, mas não teve sucesso devido à constante sabotagem nos trilhos por rebeldes. E mais para cá, em 10 de junho de 2001, o trajeto se restringe ao trecho Paris-Viena e novamente em 10 de junho de 2007, este passa a ser Estrasburgo-Viena, uma vez que o trecho Paris-Estrasburgo passou a ser atendido por trens de alta velocidade. Todos os dias, saindo às 22h20 da estação Gare de Estrasburgo, o trem do Oriente parte de Estrasburgo para Viena, chegando às 8h51 do dia seguinte. Uma longa viagem. 7h14 em Manaus. Daqui a pouco tem o Domingo é Nosso com o comando de Jurandir Vieira, o melhor da música popular brasileira e internacional. Às 7h14 em Manaus, nós vamos agora à nossa discografia e mando um bom dia para o Jander Nobre, que é o secretário de Infraestrutura da Prefeitura de Itacoatiara, que está acompanhando o Jornal Especial de Domingo, e ao lado da sua Suelen e o pequeno Benjamin, que é meu afilhado, inclusive. 7h26 em Manaus, em audiência no Vaticano, Frei Xavier Plassat, coordenador da campanha nacional da Comissão Pastoral da Terra para a erradicação do trabalho escravo, pediu ao Papa Francisco que acompanhe de perto a situação do combate ao trabalho escravo aqui no Brasil, a fim de evitar retrocessos. Disse ao Papa que a política precisa ser reforçada, não atacada nem reduzida, como ameaça ao novo presidente da República, e que seu apoio é fundamental, disse Plassat. O frei dominicano contou a Francisco que desde 1995 o país tem construído uma política consistente contra a escravidão contemporânea, tendo libertado mais de 53 mil pessoas. E mostrou instrumentos usados pela CPT para a conscientização dos trabalhadores e povos do campo, dos riscos a que estão submetidos e também de seus direitos. A comissão ligada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil é a mais antiga e importante instituição no atendimento a vítimas e sobreviventes da escravidão contemporânea e do tráfico de pessoas aqui no Brasil. E tenho dito. Fechadas as páginas do Jornal Especial de Domingo, a maior e melhor revista do rádio. A operação de áudio foi de Jean Santos, que aniversaria hoje, e Hernandes Sampaio. A apresentação, Paulo Guerra. Difusora FM.